Vamos entregar ao Senhor nosso culto esta noite. Diante do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar, aleluia, diante do teu altar, Senhor, aleluia. Queremos render a Ti adoração, Senhor, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-nos, Pai, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além, leva-nos, Pai, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder, muito mais, Senhor, mais do Teu poder, muito mais, Senhor, mais do Teu poder. Aleluia. Antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Que glória é Tua vida em minha vida. Me alegro com Tua vida em minha vida. Me alegro com Tua vida em minha vida. Me alegro com Tua vida em minha vida. Aleluia. Cante assim: sobre Tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Agora, nesse momento, eu gostaria que você fizesse um ato de fé. Já que a gente não pode chegar perto uns dos outros, mas você pode estender a tua mão para a esquerda, para a direita, para o teu irmão. Nós temos vizinhos da igreja. Nós devemos declarar bênçãos para as vidas deles. Amém? Você pode cantar assim: estenda a tua mão, dizendo: sobre Tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Repita: sobre Tua vida. Sobre Tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, porque eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca
secarão. Aleluia. Não só sobre a vida de nós que estamos aqui no templo, na igreja, mas para você que assiste essa live nesse momento, que você possa ser abençoado no nome de Jesus, amém? Maior o que está em nós do que aquele que está no... Um aleluia! Mais amor, mais poder, mais de você em meu viver. Mais amor, mais poder, mais de você em meu viver. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dor e a morte podem nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dor e a morte podem nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Mais amor, cante, igreja. Mais poder, mais de você em meu viver. Mais amor, mais poder, mais de você em meu viver. Mais amor, mais poder, oh, mais de você em meu viver. Mais amor, mais poder, mais de você em meu viver. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre, amém. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre, amém. Agora um coro bem lindo para Jesus, vamos lá. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre, amém. A Jesus toda. Levanta tuas mãos, diga com todo o teu coração:
com toda a tua força, com toda a tua vida. A Jesus, a Jesus toda glória, para sempre. Amém. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre. Amém. Continue adorando o Senhor com suas mãos levantadas. Continue amando o Senhor, amando o Senhor, amando o Senhor. No início estávamos orando aqui como aquela mulher cirofenícia, estrangeira, sem aliança. Mas a Bíblia diz que ela veio e adorou o Senhor. E Deus fez um milagre, Deus fez uma obra, Deus trouxe uma libertação. Quando você adora Deus, as coisas vão acontecer. E o inimigo quer impedir, desativar, fazer com que você não adore. E se você não adora, não acontece. Ele quer enganar você. Tira isso, se liberte e diga: eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar Jesus com todo o meu coração, com toda a minha vida. É isso que eu vou ouvir agora, a adoração. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore. Hoje é um dia de aliança, celebração de corpo de Cristo, de ceia, de cálice, de adoração. Eu adoro Jesus, eu adoro Jesus, eu adoro. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre. Amém. Para todos sempre, para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, pode levantar tuas mãos, pode falar em línguas, pode dizer glória. Eu adoro Jesus, eu adoro. Senhor, nós não merecemos, mas as tuas migalhas, elas são suficientes para nos curar, para nos libertar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor, eu oro. Recebe essa adoração. E que teu Espírito Santo agora toque no coração do meu irmão, da minha irmã, e nos transforme, Senhor, nos liberte, e nos faz uma pessoa de aliança eterna com Jesus. Vem, Espírito Santo, vem. O que mais desejamos é a tua presença. O que mais queremos é o Senhor. Nós não queremos só ouvir uma palavra, queremos aqui cumprir um horário para ouvir uma mensagem. Deus, é mais do que isso. Eu vim aqui para te ver, eu vim aqui para te encontrar, eu vim aqui para ser tocado. Oh Deus, eu vim aqui para mais do que encontrar meu irmão, é te encontrar, é ser curado, é ser restaurado, é ser fortalecido. Deus, eu vim aqui para isso, meu irmão, vim aqui para isso. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo agora precisa disto, precisa ser curado, ser tocado. Deus, e somos nós que estendemos as mãos para ser tocado. O Senhor já se estendeu, o Senhor já veio até nós, como aquela mulher que estava, Senhor Jesus, enferma, tocou na orla, ali na barra das tuas vestes, foi curado. Nós humildemente tocamos em Ti nesta noite, com esse louvor, com essa adoração, e com a nossa presença nesse lugar. Oh Espírito, vem, sopra, Senhor, sopra, sopra, sopra. Mas Jesus, eu não posso começar nada sem o Senhor.
Eu não posso falar sem o Senhor começar a dizer. Eu não quero ser influenciado por mim ou por qualquer outra coisa. Quero ouvir tua voz para falar teu rebanho, tuas ovelhas, nessa noite de aliança, de pacto. Que eles sejam curados, libertos, abençoados, protegidos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos fará dano. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoe cada um dos teus filhos que está aqui presencialmente, as vidas que estão nos ouvindo, a igreja que está em casa. Derrame sua presença nesta casa. Oh Deus, que esse irmão, essa irmã comece a glorificar por causa da tua presença. O Senhor está aqui aquecendo os nossos corações, em nome de Jesus. Receba nosso louvor, nossa gratidão, na pessoa de Jesus, nosso Deus, Salvador, nosso dono. Ele, toda honra e glória. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Dê mais uma vez salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe, amados. Podeis sentar, a paz do Senhor. Que bom, que alegria estarmos aqui. Nós temos vários lugares aqui na frente. Eu gostaria que vocês utilizassem esses lugares aqui da frente. Amém? Por gentileza, deixar aí os últimos lugares para os nossos irmãos que estão chegando, as visitas ficarem mais tranquilos. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite de ceia, de aliança. Quero compartilhar e falar sobre a ceia e a aliança que ela representa para nós. Eu quero ler alguns textos. Inicialmente ler com vocês algumas passagens bíblicas que está lá no livro de Êxodo e também no livro de Lucas 1:68. Eu vou ficar com esses dois textos inicialmente. Eu sei que eu uso muito a Bíblia e eu gosto que você leia, que você me acompanhe, porque toda a nossa palavra, a nossa palestra tem que ser fundamentada na palavra de Deus, não no nosso achismo, nossas construções teológicas, porque às vezes nós acabamos indo por uma interpretação própria. Então a Bíblia ela é literal, ela por si só interpreta, por isso nós temos que voltar para esse livro, né? E eu gosto de dizer que a Bíblia é o livro sagrado, ela é conhecida como as Escrituras de Deus, para a nossa vida e para todo o nosso ser. Então, nesse texto, quero ler com os irmãos, aqui é as passagens bíblicas que estão lá no livro de Êxodo, capítulo 19, o verso 5, 6 e 8, inicialmente. Esses são os primeiros textos que eu quero ler com vocês, amém? Então, eu quero também aqui já convidar vocês para a reunião de quarta-feira, nosso culto presencial, né? Quarta-feira nós temos um culto de oração, nós temos 20 minutos aqui de live, e depois nós oramos com os irmãos, intercedemos. Gostaria de contar com a sua presença, é importante que você venha, para que a gente ore junto, ore por você, e durante a semana também estamos aqui atendendo os irmãos, orando com vocês. Eu sei que não é momento para estarmos visitando, já há 1 ano e pouco a gente não está fazendo, né, nossas visitas assim, mas estamos abertos aqui na igreja para receber vocês, para a gente conversar. Temos um espaço ventilado, então terça e quarta estamos aí, né, orando com os irmãos. Segunda também, amanhã já temos aqui uma agenda, então eu tenho já, mas terça-feira ainda tem algum espaço. Gostaria de, depois dessa palavra, que você refletisse muito sobre sua vida e sua aliança com Deus. Êxodo 19, capítulo 5 diz: agora, pois, se diligentemente, cuidadosamente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Olha que para a gente ser uma propriedade, a gente precisa entender aqui, guardar a aliança de Deus. Tem um conceito, tem uma causa. Sereis minha propriedade, peculiar, quer dizer, particular, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Vós me sereis de reino, de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu a um só: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então essa é a primeira palavra que a gente tem aqui no livro de Êxodo, que significa livramento, sobre libertação, né? E depois dessa libertação, nós vemos uma palavra que deve ser guardada, que é a palavra aliança. E aí nessa condição de aliança com Deus, nós somos uma propriedade. Nós somos uma propriedade particular do Senhor, então somos guardados e protegidos. Então esse texto diz claramente a importância de nós entendermos aqui essa palavra aliança, que eu vou tentar explicar um pouquinho para os irmãos. E também no livro de Lucas, capítulo 1, e versículo 68, aqui a aliança que Deus faz é para nos transformar em povo de Deus, né? Uma raça eleita, né, por Deus, e uma nação santa, ou seja, a gente faz uma aliança para viver juntos, amém? A palavra aliança é algo muito especial, né? Eu, essa semana passada, aí, esse mês, comecinho, eu fiz 37 anos de casado com a minha esposa, e nós ficamos 37 anos juntos, mas não é só morar junto com ela. A aliança não é só morar, é ser fiel. Nós conhecemos muitos problemas, porque estão juntos, mas não tem uma fidelidade. E a aliança, do ponto de vista que nós temos entendido, e a igreja contemporânea, é que simplesmente, não, eu tenho Deus, estou com Deus, mas tem um ingrediente particular, íntimo, preciso, sobre a aliança, que eu quero gastar esse tempo com vocês. Então, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 68, fala sobre essa aliança que agora ela é retomada não só no Antigo Testamento, mas no Novo com Cristo. Lucas é o evangelho que apresenta Jesus como homem perfeito. Perfeito. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, sacrifício, João como homem que veio do céu, o Deus vivo, mas Lucas, ele apresenta Jesus e ele prega e escreve o evangelho para os gregos, e lá os gregos tinham uma ideia muito importante sobre corpo, mente, né? Tem que ser muito bem cuidado. Então ele passa essa ideia de Jesus perfeito. Por isso, nesse texto a gente vai aprender uma coisa com ele. E ele fala o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou, né? E a palavra visitou significa que ele veio, se fez presente e redimiu. E a palavra redimiu, resgatar, significa livrar, tirou o seu povo do mal, e enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente de seu servo Davi. Estava apontando para Jesus. O início de Lucas já começa a profetizar sobre ele. Faz muito tempo que Deus, versículo 70 agora, muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus profetas. Estava falando de Jesus novamente. E ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos que nos odeiam. E ele está falando do mundo espiritual, né? Não está falando de pessoas, não está simplesmente falando desta forma. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua santa aliança, ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão e prometeu que nos livraria dos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Deus está falando de um resgate, que ele viria libertar o seu povo, para que o seu povo, e a palavra servir aqui, numa versão recebida, numa outra versão mais original, significa adorar, para que o adorasse sem medo, sem temor, que nossa adoração fosse espontânea, alegre, que ninguém julga você. Você levantou a mão, você não disse glória a Deus, ou você falou em língua. Ninguém não está falando para a gente julgar as pessoas. Ele está falando que você vai servir sem medo. O texto de Paulo na ceia, né? Coríntios capítulo 11, ele fala que o homem deve examinar-se a si mesmo.
Então, na ceia ou no culto, nós somos impedidos de examinar os outros. Nós somos impedidos de ficar analisando os outros. O que a palavra diz que nós devemos nos analisar a si mesmo. Não sei se eu vou tomar isso aqui hoje, não sei como é que a minha esposa está aqui comigo. Eu fico analisando ela, ou ela fica me analisando, ou o meu irmão, né? De repente, alguma coisa aí nessa semana que saiu aí uma imagem não muito agradável, né? Uma coisa aí que não foi muito positiva. Não é meu papel isso. Porque você pode vir aqui, se examinar, pedir perdão para Deus, restaurar a sua vida com Deus, Deus te receber, e eu posso cometer um grande pecado na minha vida. Então nós temos recomendações bíblicas de olhar para o Senhor, somente para o Senhor, e Ele fala dessa aliança, sua santa aliança, para usar de misericórdia com nossos pais, lembrar da sua santa aliança. É uma aliança separada, né? Uma aliança diferenciada. Então, depois desses dois textos, eu queria falar um pouco com você sobre a aliança. Ela é uma aliança, ela é conhecida na Bíblia, mais ou menos, essa palavra aliança, ela tem em torno de 299 palavras, quase 300, alguns dizem que tem 300, não chega a isso, vezes na Bíblia. Então não é uma palavra que fala uma única vez. Toda vez que eu tenho um termo, um versículo, uma palavra na Bíblia que se repete, eu preciso prestar atenção. 300 vezes Deus está falando sobre aliança. E aliança significa não só você viver com Deus, mas fala de você ser fiel a Deus. Essa é a razão. É como a gente tem aí, às vezes deixamos nosso carro cheio de poeira, e a gente anda com o nosso carro tudo empoeirado, e alguém escreve com o dedo assim, lava-me. Né? Aquele carro todo sujo, dá para escrever lá com o dedo assim, lava-me. E às vezes a nossa vida, nós falamos que temos aliança com Deus, mas ela está tão suja que alguém pode escrever na nossa vida, santifique-se, você precisa estar limpo. E às vezes é o Espírito Santo que fala isso. Então a aliança, ela é realmente uma coisa muito interessante. E um autor da Bíblia que está falando sobre isso, ele fala que a aliança é uma casca, e a fidelidade é a essência. Então a aliança não é só você viver com a pessoa, não é só morar com ela, mas você ser fiel a ela. Seus valores, princípios. E é isso que Deus espera de nós. Então Deus espera que você viva com Ele, mas que você seja fiel a Ele. E isso Ele pede do mundo? Não, Ele pede da igreja. Não é, nós às vezes queremos que as pessoas venham, né, e já sejam assim, fiéis. Não, nós tivemos um batismo de jovens, de adolescentes, e eles estão começando a andar na vida cristã, mas nós, pastores, líderes, igreja, somos modelo para eles. Se a gente não ensina que oração é importante, eles não vão orar. Se a gente não ensinar que a gente tem que estar um pouco mais cedo intercedendo, orando, eles não vêm. Então um irmão me falava sempre assim, pastor, não senta que a gente deita, que a gente fica em pé para a gente estar sentado. E é mais ou menos isso, nós temos que ser esse modelo, essa condição. O novo nascimento vem, né, no Novo Testamento, a palavra aliança, ela não fala aliança no original, ou seja, original não, mas na língua original, melhor dizendo, ela quer dizer testamento, diateque, significa testamento. Todas as pessoas que têm uma aliança com Deus têm um testamento. E você sabe que para você receber o testamento de alguém, se você está no testamento de uma família, né, do seu pai, seu avô, sei lá quem for seja, essa pessoa tem que morrer para você receber. Se não morrer, você não recebe. Por isso Cristo morreu na cruz por nós. Então, no Novo Testamento, a nova aliança, nós temos uma herança. E pela fé, nós já recebemos essa aliança de viver com o Senhor, de estar com Ele, e Ele estar cumprindo sua palavra, sua vontade em nós, como Ele fez com Israel no Antigo Testamento. Assim Ele vai cumprir com a igreja. Então a aliança, ela é uma casca, e a fidelidade é sua essência. E a aliança só existe quando há fidelidade a Deus.
Eu posso estar casado com a minha esposa, mas se, né, a gente conhece muitos casos, e se eu não for fiel a ela, essa aliança está quebrada. Precisa restaurar. Eu preciso me corrigir, né? E para que isso aconteça, as coisas precisam vir à tona, as coisas precisam ser expostas para ser tratadas. Então, na aliança, é algo desta forma, né? Nessa condição, nós precisamos ser tratados por Deus. E aqui a aliança é ter uma vida santa diante de Deus, sem outros compromissos. Só um compromisso é maior, é o compromisso com Deus. É nosso compromisso com Deus. Eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Desde que eu casei, eu não saí do meu emprego, continuei trabalhando, até tive que trabalhar mais, fazer um segundo emprego, fazer uma segunda, terceira, quarta universidade, para eu poder ter recurso para manter a família, ter filhos. Eu fui estudando, fui trabalhando, e fomos começando o ministério, né? Mas eu nunca deixei minha esposa. Não precisava deixar dela para fazer isso. E eu vejo que hoje nós vemos as pessoas sem dificuldade. Elas querem trabalhar, querem viver, mas elas, pastor, mas não dá, eu preciso deixar Deus, eu não posso ter o trabalho, eu não posso ter... E nunca fiz isso, isso foi um segredo para mim ter sucesso, ter suprimento e Deus cumprir sua aliança comigo. Deus sempre foi fiel a mim, minha família, meus filhos, minhas netas. Deus está com a sua mão sobre nós. E eu quero dividir isso com vocês, quero compartilhar esse segredo. Não substitua Deus por nada. Isso é uma quebra de aliança, e toda quebra de aliança tem resultados tristes na Bíblia. É uma questão de tempo, a gente vai ficar afetado por isso. Então, a aliança que Deus faz é para nos transformar em um povo, em uma raça, povo dele. E isso é um processo, porque a gente está corrompido pelos valores do mundo. As pessoas do mundo não querem saber Deus, as pessoas querem ver fogo cair do céu, mas não querem ser purificado. Querem ser curados dos seus problemas, querem ter saúde, mas não querem trabalhar e servir o Senhor. Elas querem ter os seus recursos, mas elas não querem investir no reino. Então nós entendemos que as motivações são outras. Como um casamento, a gente não pode casar com uma esposa ou com um marido, achar um homem, porque ele tem recurso. Né? Aquela história, o golpe do baú, não dá para fazer isso. Né? Mas hoje, dá uma pesquisa, recentemente, né? Não tão recente, mas uma pesquisa evangélica, cristã, muitos jovens, muitos adolescentes estão se casando somente para fazer sexo. Eles não casam por amar, vão casar porque daí não vou estar aí pecando, então vamos casar porque minha vida sexual vai ser ativa e tudo bem. E eles são infelizes, porque a aliança tem que ser feita por amor e não por interesse. Não por atração, não por vontades. Por isso, dentro de um casamento há muita ferida, muita mágoa. E às vezes precisa de uma cura, e essa cura é uma libertação, porque você não cura as pessoas antes de tirar a bactéria, de vencer o vírus, de remover a sujeira. A cura vem depois que a asepsia foi feita. Então, quando há uma questão de cura, eu preciso entender que ela acontece depois de uma remoção. E eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso confiar em Deus. E eu preciso permitir que o Espírito Santo venha. E eu descanso no Senhor. Então o Senhor vai anestesiar você. Ele vai fazer uma cirurgia em você, vai tirar esse mal. E Ele vai tampar, vai costurar. E você vai se convalescer com segurança. Mas isso é importante. Né? Quando Adão estava sozinho, tinha uma ferida, tinha uma tristeza no coração dele, ele precisou descansar em Deus. Deus deu um sono, um descanso. Sono fala de descanso, confiança, para que Deus pudesse tirar dele próprio algo que iria fazer feliz e completo. Mas isso é confiar em Deus. Então a aliança, ela é ampla, é onde Deus vai completar você, onde Deus está preocupado com você. Né? Uma aliança do casamento, onde minha esposa faz a parte dela, mas eu estou pensando na casa, pensando naquela rede elétrica, naquela tomada que tem que ser mais poderosa, né? Bem potente lá, porque quer ligar tudo, é ventilador, é geladeira, é secador, é forno, é micro-ondas, não sei o quê. Tem que pensar em tudo. Né? Não é qualquer tomada que você pode pôr as coisas. Tem que pensar em tudo, de ventilação. Não, eu quero a casa.
Eu quero um carro, você já tem que estar com o carro e tem que estar com o tanque cheio, porque senão não adianta, né? Está organizado, mas tem a parte que ela também se preocupa, tem a parte que elas executam. Então a aliança é você não pensar só em si, isso é egoísmo. Deus mostra numa aliança algo que Ele faz primeiro, o altruísmo, Ele dá a sua vida por nós, e isso é algo que nós devemos replicar. Se um irmão pede para você caminhar 1 milha, caminhe 1000. Se fala para você, irmão, me ajuda aqui, faça com amor. Até um ladrão, se vir roubar você, pedir sua capa, dê sua túnica. Dê mais. Imagine para o meu irmão, quando ele pede algo, quando a sua igreja solicita algo de vocês. Não estou falando de recurso financeiro, né? Nós estamos orando para Deus levantar obreiros, diáconos, irmãos que tenham possibilidade de nos ajudar na parte técnica, que tenham, né, habilidades para parte técnica em todas as áreas, né? Parte de som mesmo. Então hoje mesmo nós estamos aqui com carente de pessoas, né? Nossos músicos foram para a mesa e tá estamos orando por isso, mas é Deus que tem que colocar isso em você, né? Diáconos, né? Não podemos, estamos começando, precisamos mais gente para recepcionar, para atender, para pegar você e colocar, seu irmão, vem aqui, senta aqui, né? Todas as conferências que a gente vai, tem sempre um casal lá na frente que nos recebe e traz na frente, nunca no fundo, sempre à frente, e isso é a honra, e nós estamos orando para que Deus faça isso na nossa vida. A aliança com Deus é você ir além. Sempre surpreende, não é isso que você quer fazer com seus filhos, com seus pais, com sua esposa? Então nós temos uma aliança. E quando Jesus veio, Ele trouxe um julgamento para o mundo. Ele trouxe libertação, trouxe salvação, mas também Ele trouxe um julgamento. E o julgamento é esse, que amaram mais as trevas que a luz. Toda pessoa que não escuta a luz, não escuta o evangelho, não atenta, a palavra julgamento é castigo, e a condenação é essa, porque amaram mais as trevas que a luz. Não significa que eles amaram só as trevas, não é nada disso. Ele não está falando de ímpios, ele está falando de cristãos, porque nós conhecemos luz. A pessoa que não é cristã, não é nada, ele só tem trevas, não tem luz. Aqui está falando, a condenação é essa, que eles amaram mais as trevas que a luz. Alguém que tinha luz. E Deus tem colocado no meu coração, despertado no meu coração sobre essa palavra libertação e despertamento na igreja. É uma palavra, a Bíblia foi escrita para a igreja, para seu povo, para mim e para você, para nós que temos essa aliança, que foi começado no batismo, né, onde a gente desceu as águas voluntariamente. Minha vida é de Jesus, você ama Jesus, quer entregar sua vida para Jesus, então agora você vai morrer para você e vai surgir para Cristo. Essa é a razão. Quando a gente gosta de ler aquela passagem em Mateus, nos evangelhos, né, que fala, entrai pela porta estreita, largo, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e a gente tem uma ideia que aquela porta é o mundo, e não é o mundo. Ali fala de 2 igrejas, uma igreja que ensina a verdade, a aliança, a santidade, não só casca, e outra que deixa escancarado, pode ser vindo de qualquer jeito, que leva para a perdição. Então nós precisamos rever muitas coisas, voltar a ler a Bíblia, refletir o que aquilo serve para mim, e agora o que devo fazer. Toda vez que a gente aprende algo, a gente precisa responder para a gente mesmo, o que eu devo fazer. Ontem, né, nós compartilhamos aqui uma passagem de jovens, fizemos umas dinâmicas, trazemos uma exposição aqui, como é que a gente se vence, né? A gente vence em equipe, ninguém vence sozinho e tal, e a importância de ser 3 e não 1, 2, né, resiste mais do que 1, e eu sei que nós usamos essa passagem muito para casamento, mas aquela passagem, Salomão não está falando de casamento, ele está falando de relacionamento, qualquer relacionamento. E depois que nós terminamos, fizemos aqui uma roda das perguntas, e daí, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer a partir de agora? Todos nós sentimos uma necessidade de tomar uma atitude com a nossa vida. Então, a partir de segunda-feira, né? A partir de hoje, nos comprometemos a orar todos os dias. E eu fiquei feliz, jovens, adolescentes, teens, eu vou orar.
Eu já oro. Tinha uns aqui que já oram. Eu já oro todo dia, mas agora vou orar mais. Irmãos, que bênção. Você tem um filho, ter sua filha que faz isso. Você não se preocupa com eles, porque Deus cuida deles. Deus tem uma aliança de cuidar de nós e nós de correspondermos com Deus. Então a aliança se faz com Ele. Aliança com Deus. Não dá nem para começar a falar um pouquinho sobre aliança. Mas deixa eu dar uma chave para vocês. Quando eu fui casar com minha esposa, nós éramos jovens, começamos a namorar com 18, ficamos noivos com 19, casamos com 20. Ela era livre e eu era livre. Nós não tínhamos compromisso, não era casado. Aliança não se faz com gente casada. Aliança se faz com gente livre. Deus estava procurando gente livre para ter aliança com Ele. E até hoje a gente é assim, né? É muito mais fácil você ter aliança com gente livre. Você não vai procurar gente que já tem aliança. Ninguém vai destruir, ninguém vai mexer. Não dá certo. E Deus faz uma aliança com você quando você é livre. E muitas pessoas, eu quero ter Deus, eu acho bonito, vim para a igreja, mas querido, você tem que ser livre, tem que ser liberto. Tem que ser liberto. Sem libertação, Deus não vai fazer nada na sua vida. Ele não vai casar com você. Deus não fica nessa modalidade de fica com um, fica com outro. Deus não faz isso. Deus casa, Deus quer aliança. Se você quer ter uma aliança com Ele, aliança, Deus quer fazer com gente livre. Porque muitas vezes a gente precisa buscar libertação. Muita gente, a gente quer libertação. E Jesus, tem um ministério de Jesus. E tem uns textos na Bíblia que fala que Jesus estava falando do ministério dele. E aí vieram os judeus e começaram a criticar Jesus. Né? João 10:32. Jesus aqui é a promessa do cumprimento da aliança de Deus, da libertação. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por que vocês querem me apedrejar? Porque Jesus veio fazer o quê? Buscar salvar o que estava perdido. Mas como Ele fez isso? Se você olhar nos textos bíblicos, Jesus, o que Ele fazia? Curava, libertava os demônios, das pessoas dos demônios, né? Ele curava e fazia maravilhas. Então uma das obras de Jesus é a libertação. E hoje, muito tempo, né, eu estava estudando um livro de um autor que ele estava escrevendo isso. A igreja, o pastor, né, falando um pouquinho de nós aqui, estou estudando um pouquinho sobre pastor, para nós termos uma escola de pastor, de obreiro, que vamos ter, e acho que em agosto vamos começar. Então, ele começou a dizer uma coisa: o chamado pastoral, ele não é para pregar e para ensinar. Isso daí é um cumprimento. O primeiro chamado pastoral é para fazer o que Jesus fez: libertar as pessoas do diabo. Jesus veio libertar. E se a pessoa não for livre, ela não casa com Jesus. Ela não consegue, um dia ela dorme com Jesus, outro dia ela dorme com o demônio. Não consegue ser fiel a Jesus. Ela precisa ser livre. Se ela não for livre, ela não consegue. Então por que queriam apedrejar Jesus? Porque a religião queria condenar Jesus? Porque Jesus libertava as pessoas. Se a pessoa não for livre, se ela não for liberta, ela vai sempre ouvir algumas coisas. Deixa eu dar uma definição para vocês sobre pecado, não uma definição protestante de pecado. Nós temos uma influência protestante, por conta da reforma protestante, mas nós não somos protestantes. Eu não sou protestante, eu não estou aqui para protestar nada, estou aqui para pregar o Evangelho. Mas a escola de qual nós viemos, de nossas igrejas oriundas, elas vieram debaixo de um protestantismo. E elas definem uma coisa como pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é você cometer uma falta. E, na verdade, a palavra pecado é errar mesmo, o alvo. Mas a palavra pecado, no sentido e no contexto bíblico, significa efeito de ouvir uma influência. O pecado é uma reação de uma ação. Então, quando eu sou influenciado por demônios, eu começo a ter uma ação negativa. Como foi o primeiro pecado do mundo? Quem fez o primeiro pecado do mundo? Tinha um nome dela.
uma mulher chamada Eva. Como ela praticou aquele pecado? Ouviu alguém. Então, se nós cortarmos e expulsarmos essa influência, a pessoa não vai ouvir mais demônios. Logo, não vai cometer mais pecado. Porque o pecado é uma influência de uma comunicação que a pessoa aceita. Então, por isso que Jesus liberta a gente desses espíritos. Quando Jesus ora para aquela mulher, Ciro-Fenícia, capítulo 15 de Mateus fala melhor, que ela veio, prostrou e falou: Senhor Jesus, liberta a minha filha que está com demônios, espiritual, mundo espiritual, perturbada. Ela não queria mais ver sua filha daquela forma. Então Jesus falou para ela: olha, esse libertação de demônios, livramento, esse é um pão para meus filhos, isso é para Israel, para os filhos de Deus, aí era a aliança dele. Esse é para a igreja, vamos supor assim. Não é para você, porque ela não tinha aliança. E o texto diz claramente. Então, muitos autores, não influenciados pelo movimento protestantismo, que eles têm uma inclinação, uma tendência teológica que não faz parte da nossa comunidade. Então, não olhando para isso, mas olhando para a Bíblia, nós queremos trazer o que para vocês? A ideia de que a palavra pão que Jesus falava ali, significa libertação. E por isso que ela diz: mas a minha filha e eu podemos comer a migalha, o que sobra daquilo que o Senhor dá para os seus filhos, se cair para nós, já está bom. Então Jesus nunca viu tamanha fé, e naquela hora a filha dela foi liberta. As migalhas do pão de Deus, que é a libertação, já curou. Então, o pão é a primeira mensagem de Jesus, que é nos libertar. Essa é a primeira mensagem pastoral. Não é ensinar e pregar, isso qualquer professor faz. É libertar e orar. E nós aqui, Miriam sabe disso, no começo da nossa comunidade, e nós crescemos porque a gente fazia muita libertação. E as coisas eram tão intensas, de pegar fogo em Bíblia, de apagar a luz, de gente flutuar, de voar copo. O negócio era, até na igreja as pessoas caíam enrolando assim. Uma época a gente ficou até preocupado e falamos: é melhor a gente diminuir um pouquinho isso, porque tem muita gente fugindo da igreja. Mas muita gente era liberta. Agora tem um outro versículo que eu vou acordar você. Vou acordar agora você, quando Jesus diz lá, Mateus 6, Mateus 4, quando Satanás vai tentar Jesus. Jesus diz o quê? Quando ele quer dar o pão para Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se pão significa libertação, a igreja não deve viver só de libertação. Deve ter ensino, deve ter palavra, deve ter aliança, deve ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus significa estar diante do Senhor. Toda vez que fala ouvir a palavra de Deus, se você estudar um pouquinho os textos recebidos e pesquisar um pouquinho, você vai entender que significa face de Deus. Ouvir Deus, para ouvir você, alguém, você está me ouvindo porque você está aqui. E olhe bem, eu estou usando o microfone para você me ouvir. Quer dizer, quando você fala com alguém, ela tem que ter, olhe, por princípio, tem que estar próximo. Então, quero trazer para vocês aqui isso, e eu quero encerrar para a gente participar da ceia. Não deu nem para a gente começar no ponto A aqui, mas eu sinto muito forte que Deus tem falado conosco. Nós precisamos buscar a libertação. Pecado não é uma condição sua própria. Pecado é uma condição pela qual você está sendo influenciado. E a influência é muito forte, vai vindo e vem. Chega uma hora, a gente começa a mudar de ideia, começa a esfriar na fé, começa a achar que nós não temos propósito, e a gente começa a ter um casamento com Deus muito parecido como muitos casamentos que estão falidos. Então nós não estamos com Deus só para estar morando com Deus, só para estar na casa de Deus de vez em quando e tal. Não. Eu tenho que buscar uma aliança com Deus. E eu tenho que ser honesto. Quais são as vozes que estão me influenciando e dizendo que eu posso comer esse fruto que não vai fazer dano algum? Que eu vou comer isso e vai estar de boa. E toda vez que eu ouço uma voz que me influencia, que não é de Deus,
ela me separa de Deus, ela me exclui do jardim de Deus, que é o plano eterno de Deus para nós, viver bem, estar protegido, ser alimentado e ter sua presença. Então, quando você erra, quando você comete alguma coisa, não fique se culpando, mas ore, busque orientação pastoral, busque intercessão, para que a gente remova essa voz. Vamos para o livro de Êxodo, que eu comecei a ler. Êxodo, o povo era de Deus, Israel, o povo de Deus, estava orando, clamando, mas eles viviam aonde? Presos no Egito. Deus ouviu? Ouviu. Deus atendeu eles? Atendeu. Deus até mandou Moisés lá. Deus protegeu eles, mas ainda eles estavam sob a influência do Egito, que significa demônios, pecado. Muitas vezes nós não queremos assumir que nós estamos, sim, né? E eu falava para um irmão, eu vejo a igreja muitas vezes como o povo de Deus, ainda no Egito. Ainda não foi liberta, porque quando ela sai do Egito, eles vão ter oportunidade de ouvir a voz de Deus, e a gente sabe que eles recusaram. Eles falam, Moisés, vai você ouvir Deus, a gente não quer. Deus queria que todos ouvissem sua voz, e não só uma pessoa. Então todos nós temos chamados. Se Deus, pastor, talvez você fale assim, Deus não tem chamado comigo, não sei o quê. Então deixa eu dizer algo, Deus não erra, nunca errou. Tudo que existe tem um plano e um propósito, até um pernilongo. A cadeia alimentar, a gente estuda isso na ciência, tem insetos. Ele serve para alimentar lá os anfíbios, lá os sapos, ele serve para alimentar as cobras, o outro serve para alimentar outros animais, e assim sucessivamente. Se você falar que Deus não tem nada com você, não tem nada, não sei o quê, você está mentindo, e está fazendo Deus mentiroso. Isso é um risco e um perigo muito grande e grave. Eu preciso restaurar a aliança com Deus. E a minha vida hoje, eu queria dizer uma coisa para você, eu não sei como é que está o capô do seu carro, mas será que dá para escrever, limpa-se das influências? Nós somos muito influenciados, nós gastamos muito tempo ouvindo TV, youtuber, influenciadores, rádio, política, filosofia e etc. Não é verdade? Eu mesmo estudei muito tempo, fui professor, dei aula de filosofia, e eu falei esses dias sobre o racionalismo do final do século XVI, século XVII. A razão é a fonte do conhecimento, é a única fonte do conhecimento, resposta confiável, e não é verdade, não é racionalismo. Tem muitas coisas, tem emoções, tem Deus, tem fé, e nós estamos indo para um patamar onde só tem que ter razão, só tem que ter razão. Pessoas não estão acreditando que Cristo cura Covid-19. Jesus cura até câncer, mas Covid não, esse ele não pode curar. Jesus é muito maior que um vírus, que é simples, o vírus mais simples, a forma de vida mais simples que tem é a viral. Ela é tão leve e tão simples que ela fica suspensa. Por isso o fato da sua transmissão. Nós precisamos orar e buscar o Senhor dentro dessa aliança. Eu quero convidar você a ter um casamento romântico com Cristo, amando o Senhor. Renove sua aliança com Deus. Que Deus toque, abençoe sua vida nesse processo. Nós não podemos viver só de pão, só também de estarmos, eu sou livre, pronto. Não, agora eu preciso viver do que sai da boca de Deus. Eu preciso estar próximo, face a face, ouvir Deus, para caminhar com Ele. O primeiro passo é o pão da libertação. Esta é a aliança que Jesus fez conosco. Ele nos libertou. Na cruz Ele nos libertou da condenação das nossas influências. E Ele espera que você e eu possamos daqui para frente caminhar, viver daquilo que sai da boca de Deus. Só ser liberto. E se a pessoa não firmar em Deus, uma passagem bíblica no livro de Mateus, nos Evangelhos, diz que volta 7 vezes pior. Por isso a gente tem se chocado com muitas pessoas que têm se afastado de Deus, e que nível de incredulidade elas desenvolveram, e que Deus nos livre disso. Eu quero convidar você, vamos ficar em pé, vamos abrir nosso coração para Jesus, nessa aliança poderosa de Deus, nessa aliança maravilhosa que Ele tem conosco. Nós precisamos, Lucas 22, 20, diz, semelhantemente depois de cear,
A palavra cear é celebrar, fazer festa. Hoje é proibido fazer isso. Hoje não podemos fazer nenhum tipo de celebração, não podemos comemorar nada, né? É meio complicado. Mas olha o que diz Jesus naquela época, também não sei, com o governo romano, aquela coisa toda, mas mesmo assim era permitido. Jesus ceou, primeiro houve uma celebração, houve uma festa, houve um jantar, uma festa. E você sabe que tudo que é legal, o número 5 fica para o final, né? E no final, tomou o cálice. E disse, esse cálice, ele está falando do cálice, do vinho, que representa o sangue de Jesus, né? Nós falamos vinho por tradição, mas é um suco de uva, né? E tomou o cálice, disse, cálice da nova aliança, o Novo Testamento. Eu e você temos um Novo Testamento, fazemos parte do Testamento, você tem parte, e isso quer dizer muito mais, porque sabe quem é que tem testamento? Quem tem pai, quem é filho. Se hoje não é simples, nessa pandemia, quantas pessoas ficaram órfãs? Imagina naquela época, não era assim, não era muito, era quase que difícil achar uma família completa. Tinha muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças, que os pais morriam muito cedo, de guerra, acidente, peste. E Jesus está falando aqui no sentido espiritual, esta é a nova aliança. O que ele está falando? Não só algo que ele está te dando, mas uma paternidade que você não tinha, agora você tem herança, você tem pai. Espiritualmente você é filho. Este é o cálice da nova aliança. E ele indica, no meu sangue derramado em favor de vocês. Ele fez isso uma aliança. A aliança era importante dentro dessa dimensão. E eu gostaria que você agradecesse a Deus por esse cálice que você está recebendo, por esse pão que você está recebendo, e que você orasse e falasse, Senhor, obrigado. Eu quero começar dizendo, nem só de pão, eu não vou viver só de libertação, mas eu vou viver da Tua palavra, porque eu vou estar face a face com o Senhor. E eu recebo essa aliança, esse cálice, essa celebração, esse vinho, esse suco que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Ele morreu por nós. Você só morre por alguém cuja vida tem aliança com você. Jesus morreu para ter uma aliança com você. E esse pão, se o pão bíblico, aquela figura liberta as pessoas, é a representação de Jesus. Ele nos libertou do inferno, das correntes de Faraó, do Egito. Somos livres, você é livre, para viver uma comunhão, um casamento, uma aliança com Jesus, de verdade. Não é só dormir em casa, não é só você dormir, porque você tem uma casa com a tua esposa, mas você ser fiel a ela, ser fiel a seu marido, ser fiel àquela pessoa, e ela ser fiel a você. Aliança, ela tem que ser dos dois lados. Então o Senhor diz, eu serei o teu povo, e eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, propriedade particular. Imagine você algo particular de Deus. Pai, oramos agora, em nome de Jesus, por esse pão, por esse cálice, que representa a aliança que fazemos com o Senhor, e estamos aqui valorizando nesse culto, essa presença dessa aliança contigo, e reafirmando nossa aliança, nosso amor, nosso casamento com Jesus. E nós queremos, ó Pai, não só o pão da libertação, mas nós queremos viver da Tua palavra, do Teu conhecimento, da Tua direção diante de Ti. Muda a nossa vida, que a gente pare de pecar porque
o pecado é consequência de não ouvir Deus e ouvir demônios. Ouvir coisas que estão trazendo imaginações na nossa mente, achando que podemos fazer que não tem nada. Nossos achismos, ó Deus, sejam agora destruídos, porque não é do Senhor. Tira todo o achismo e coloca a tua voz, porque o Senhor diz que vai falar com o teu povo. O Senhor será a sua voz, estará próximo. Nós vamos viver da tua palavra, nós vamos viver debaixo da tua influência, para não errarmos e pecar. Deus, é impossível termos uma vida santa sem ouvir tua voz, sem conhecer tua vontade e tua palavra. Agora, nesta aliança, eu oro para que o Senhor traga cura, libertação, salvação sobre todos nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Ora comigo agradecendo por esse pão e diga: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por esse pão, e eu tomo desse pão, não como aquela mulher Ciro-fenícia, estrangeira, mas como filho. Tomamos desse pão como filho, e esse pão agora, Deus, nos liberta, porque Cristo nos liberta e nos purifica de todo o pecado. Que esse teu pão, que representa o teu corpo, tua vida em nós, nos fortaleça, para que a gente possa ser influenciado tão somente só pelo teu Espírito, e nossos ouvidos vão estar tampados para não ouvir e nem ser influenciado por demônios, para falharmos e cometermos pecados. Pai, nossa aliança eterna contigo, e somos sua propriedade particular. Abençoe esse pão, nós te damos graça pelo corpo de Jesus, comemos deles, fazendo Jesus o centro da nossa vida, em nome do Senhor. Amém. Comei do pão de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos orar pelo cálice. Repita comigo e fala: Senhor Deus, meu Pai amado, obrigado pela herança. Hoje eu sou filho, tenho herança, eu não estou só. Eu recebo este cálice que representa o sangue de Jesus. Eu tomo parte dessa aliança, essa nova aliança, feita no teu sangue, para a remissão dos meus pecados, e para que eu tenha uma vida nesta aliança contigo. Eu recebo esse cálice, em nome de Jesus te dou graça, e declaro que tu és meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, o meu dono. Amém. Bebei deles todos. Aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Sim, Deus, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. aleluia. Eu quero orar pela igreja, mas antes eu queria orar pelas pessoas que estão aqui conosco pela transmissão, orar. Alguns irmãos estão em casa participando da ceia. Queria abençoar e agradecer as pessoas que estão. Se você que está me ouvindo quer uma aliança com Jesus, a aliança não é só sermos libertos, é muito simples. A libertação é todos. Aquela mulher estrangeira foi liberta, mas mais do que isso, eu não quero só ser liberto, eu não quero ser livre para viver sozinho, eu quero ser livre para viver com Jesus. Isso é uma aliança. Quero convidar você para receber Jesus. E é simples, lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse: se você crer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e declarar que Deus o ressuscitou, confessar com sua boca e crer no seu coração, será salvo. Crê em Jesus, faça uma aliança com Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Pão significa libertação, mas o homem vai viver, vai se manter por ouvir o que sai da boca de Deus. Isso fala de presença, fala de estar próximo. Que Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas vidas que estão em casa, pelas pessoas que estão nos assistindo. Pai, eu quero orar também por essa vida que precisa voltar para o Senhor, que foi influenciado por ideias, pensamentos e palavras de demônios e cometeu um erro. Mas eu quero em teu nome agora pedir libertação desses pensamentos, dessas vozes. Eu oro para que o Senhor traga essa pessoa de volta para a sua aliança, porque o lugar dela é na tua aliança. Ela tem uma aliança, ela tem um pai, ela tem paternidade. Abençoe essas vidas. Pai, nós oramos por nossa cidade, por nossa nação e por tudo que está acontecendo, pelas vidas perdidas, por toda essa crise, essa violência, Senhor, que se levanta em nossa nação, em todas as mídias. Nós queremos orar por paz, que o Senhor venha aplacar as vozes malignas, porque o Senhor é um Deus de paz. Traga paz. Deus, salva-nos, salva esse povo, cura este povo, abençoe a saúde, a vida econômica, abençoe as famílias, os jovens, os adolescentes, tira essa enfermidade, toda essa depressão, essa angústia, toda essa solidão. Pai, em nome de Jesus nós oramos por todas essas síndromes novas que estão surgindo por conta do isolamento social, com crianças, com jovens, com casais, todas essas crises, ó Deus. Nós queremos em teu nome declarar libertação, em nome de Jesus, que haja agora um livramento por ouvirmos o Senhor e não outra voz, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, amém. Quero orar.